A minha avó, ela morreu com 92 anos. Ela teve uma vida muito difícil, muito difícil. Ela perdeu os pais com 4 anos de idade, era cega, depois voltou a enxergar por causa de uma cirurgia, cresceu assim num lar completamente desestruturado, começou a lavar roupa muito cedo, casou com um homem agressivo, teve 7 filhos. Enfim, isso tudo para dizer que o que eu mais admirava era a força, né? E eu me inspirei muito nela, porque... Ai, gente, eu fico emocionada. A minha avó, ela foi minha mãe. Eu nunca tive uma mãe de verdade, um pai de verdade. Eu tinha pessoas ali que se diziam mãe, pai, né? E minha avó, ela cumpriu esse papel. Então, assim, antes dela morrer, eu escrevi uma carta. Gente, eu não filmo isso. Eu escrevi uma carta dizendo que se eu pudesse, se eu conseguisse, eu contaria a história dela. E eu não consegui, porque é muito difícil, muita coisa. Mas eu dediquei um livro de poemas. E foi o máximo que eu pude fazer. Que lindo, mas talvez eu te faça mais um pedido que te faça chorar mais ainda. Eu cheguei a chorar, gente. Mas talvez não, qualquer coisa a gente passe e depois a gente volta para isso. Não, tudo bem, é pra ela. É sobre ela. Tá bom. Mas agora, se fosse o contrário, o que você acha se sua avó Adelina fosse contar uma história sobre você, sobre o que ela mais amava em você ou mais admirava em você? Que história você acha que ela contaria pra gente que tá aqui? Eu acho que a minha avó enxergava alguma coisinha que nem eu enxergava, sabe? Ela acreditava em mim. Eu acho que nem eu acredito tanto em mim quanto ela acreditava. Ela comemorava coisas que eu conseguia e que nem ela entendia o que era. Por exemplo, quando eu me formei na faculdade, quando eu fiz um mestrado, a minha avó era analfabeta. Ela nunca foi para uma escola. Mas ela ficava feliz por isso. Ela sabia que eu podia chegar a algum lugar e eu não acreditava nisso, porque a gente era muito pobre, a gente chegava a passar fome, né? Então, assim, não acho que eu esteja, num lugar de prestígio, mas foi um caminho muito longo que eu consegui percorrer. Eu acho que, em grande parte, essa força que essa mulher, né, acabou me dando por acreditar em mim e também por algo geracional, né? E por me inspirar, né? Eu ali com ela e tudo mais. Eu acho que é isso. Eu acho que ela diria que eu tenho um potencial. Eu desacreditaria disso naquela época. Talvez até hoje. A gente, né, segue com uma certa insegurança, mas segue. E se você fosse escolher um poema do livro dos que tem a sua avó, para ler aqui pra gente, qual que você escolheria? Sabe que eu nem lembro. Qual seria As opções? Deixa eu ver aqui. Eu lembro na Eu hora. acho que tem um muito triste que eu não Se você quiser te ajudar. O livro, ele tem uma coisa interessante. Tem a figura da mãe e tem a figura da avó. E tem a figura de muitas mulheres, né, desconhecidas, entre aspas, anônimas. E anônimas para mim também, né, desconhecidas para mim. Eu criei essas mulheres aqui. E a figura da mãe, ela aparece como aquela pessoa que me traz culpa. E a figura da avó me aparece como aquela pessoa que me incentiva. Eu acho que tem uns poemas muito nesse sentido. Eu não estou encontrando a parceria que eu estou encontrando. Eu vou acabar lendo esse que eu acho mais triste, mas para vocês entenderem mais ou menos a nossa relação. Cafuné. Eu nunca li esse. Eu acho que é porque deixa meio baqueado. Quando minha avó deitou na cama para sempre, seu corpo esvaziou de carnes e a pele despencou dos ossos, misturando seus lençóis, que mesmo lavados, com o passar dos 3 anos de gritos, cheiravam a urina. Como memória da força, daquela que em nada se parecia com a mulher que me carregou no colo, ficaram as mãos grandes. A minha avó tinha mãos enormes, que se destacavam dos braços como numa tela de Portinari. Mãos que cresceram em tanques de cimento.
e alimentaram 7 filhos, lavando os uniformes dos cabos da vila militar. No anelar direito não tinha unha. Foi um cabo que pisou de coturno. Ela dizia, enquanto eu passava, esmalte no sabugo. Porque era eu. Desde criança, era eu quem pintava as suas unhas. E conhecia as veias saltadas, as manchas da idade, a temperatura e a textura das mãos que morreram segurando as minhas. No quarto onde hoje durmo, e às vezes recebo um cafuné bruto, inconfundível, carinho de vó. E a minha avó era essa pessoa que tinha umas mãos, né, enormes, assim, mãos de lida mesmo, né? E aí o carinho dela era um carinho pesado. Eu lembro dele com... Nossa, eu me emociono muito quando eu lembro. Porque, assim, eu não precisava explicar nada. Eu deitava no colo dela, eu tava, assim, triste por algum motivo qualquer, briguei com namorada, sei lá, não tava bem. Eu deitava no colo dela, ela enfiava aqueles dedos enormes no meu cabelo, assim, e me acalmava. Ela não perguntava o que que era, né? E eu meio que sinto isso toda vez que eu tô na bad e tal. E durante um tempo eu morei nessa casa, que era da minha avó, e dormi no quarto onde ela dormia. E eu sentia muito a presença dela ali. Mais do que ela tá viva na minha memória, claro, mas mais ainda eu acho que eu senti, eu via a minha avó. Pesou o clima, gente? Desculpa. E eu passei pro Luiz porque eu tenho um tremorzinho na mão, que eu tenho problema neurológico. Então, se acontecer, a gente segura o microfone, então... A gente se ajuda. A gente se ajuda. Eu sei que a Bruna... Primeiro, ouvi dizer, né, uma vez você falando, o primeiro livro de poesia que você leu, talvez foi lá com 17 anos já, né? E isso é uma coisa, depois eu quero saber uns detalhes disso, por curiosidade. Mas antes disso, você tinha alguma coisa com escrita? Seja vontade de escrever, seja alguma tentativa, alguma ideia? Quando eu era criança eu tinha. Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Eu subi em árvore, era muito comum subir em árvore, e aí eu tinha uma agendinha que eu levava pra cima da árvore e ficava escrevendo lá. Tinha uma goiabeira que eu gostava de subir, só que eu não falo isso pra Damares, né? Então, assim, eu não via Jesus lá, mas eu ficava muito tempo lá em cima. Porque, assim, eu subia em mangueira também, mas a goiabeira, ela tem uma coisa que dá pra encostar, né? Tipo um banco, assim. Aí eu fazia isso, era esse caderno. E tinha uma escada também muito podre, assim, de madeira, que eu subia, ia pra cima, pro telhado de casa, não tinha nem laje, era um negócio caindo aos pedaços. Eu ficava lá em cima escrevendo também, mas eu não lia nada. Quer dizer, eu não lia textos como a gente entende, né? Porque eu acho que ler é observar, né? Tem várias formas de leitura. Né? Minha avó mesmo era analfabeta, mas ela sabia contar muitas histórias, então eu não entendo a minha avó como analfabeta. Uhum. Muita gente já sabe disso aqui, mas a gente tem uma caixinha de perguntas e que atualmente a gente deixa na mercearia do Seu Branco, lá na entrada de Macaé de Cima. E na medida que eu vou recebendo as perguntas, eu vou meio que escolhendo e colocando, né, e se tem a ver com o tema pergunta. Tem uma que tem super a ver, que eu vou ler. E tem uma pergunta. Diz o seguinte: já ouvi dizer que os escritores, quando são crianças, não são crianças normais. São tipo crianças velhas, que já nascem cansadas e ranzinzas. Você era uma criança velha? O que você acha que vai ser quando for uma velha de verdade? Eu acho que eu fui e sou uma velha. Não posso deixar de falar isso, mas termina com abraços sinceros e Teuvina. Obrigada, Teuvina. Então, eu acho que ela adivinhou muito, mas eu não acho que são todos os escritores e escritoras. Eu nem escrevia, nem pensava em escrever quando era criança. Eu acho de não ser normal também muito questionável, né? Eu sou uma pessoa neurodivergente, eu tomo remédio para epilepsia desde 1 ano de idade e tenho problemas neurológicos além da epilepsia. Então, assim, o que é esquisito, né? O que é não ser normal, né?
era encarada como uma criança diferente na escola, porque meu comportamento era diferente. E tem uma coisa interessante sobre mim, isso com certeza ninguém sabe, ou você não sabe, eu comecei a falar, a conversar com 11 anos de idade. Eu sabia falar, mas eu só respondia. Eu não sei, eu simplesmente não queria conversar. E então não era uma criança padrão, que com certeza foi a pergunta da Etelvinda, né? Mas qual foi a continuação? Eu sou uma pessoa muito velha, muito ranzinza, porque eu sou filha de Omolu. E não sei se vocês, né? Omolu é um orixá idoso, né? Velho. É o médico, né? É o orixá que... Ele não traz a cura necessariamente, mas ele protege das doenças. E, embora eu não frequente, eu não seja de religião nenhuma, eu sei que isso tem muito a ver com quem eu sou. Então, quem é de Omolu geralmente tem umas doencinhas, é meio chato, meio ranzinhos, assim. Não gosta muito de coisa de jovem, balada, essas coisas. Eu sou bem essa. Sou bem essa do silêncio, da tranquilidade, jovem me irrita um tanto. Mas eu fui 11 anos professora de adolescente. Assim, eles me irritavam, mas eles eram engraçadinhos, cara. Assim, não tem como dizer que, pô, não é divertido dar aula. Eles são muito sem noção, isso é muito bom, cara, muito bom. Me diz uma coisa desse primeiro livro que você leu, né? Primeiro, qual era ele, se você lembra? E eu fiquei curioso, assim, foi como se você lesse um livro e ele te apresentasse do tipo, isso aqui é literatura e você passou a fazer? Ou é do tipo, assim, você leu e você pensou assim, eu vou fazer aqui literatura do meu jeito e é isso aí? Não, eu fui obrigada a ler, porque foi na escola, e foi no ensino médio. Eu não gostei. Assim, eu gostei do que eu li, eu gostei do trabalho que eu fiz, que foi uma apresentação, um seminário, mas eu não pretendia escrever, assim, não pretendia continuar estudando isso. É uma história até estranha. Eu fiz ensino médio técnico em informática. Não tinha literatura. E a gente foi ter literatura, acho que no final do terceiro ano, foram só 6 meses, alguma coisa assim. E aí o trabalho final era escolher um livro. E lá não tinha biblioteca, onde eu moro até hoje não tem biblioteca. Eu moro na periferia da cidade do Rio de Janeiro. É tipo, o centro é numa ponta, porque o centro não é no centro, no Rio de Janeiro. Eu moro na outra ponta. Inclusive eu falo sobre isso, né, sobre a distância no livro. Mas então, o que eu tô falando? De que você... Agora até me perdi. Ajudem a gente. Do trabalho, enfim. Tá, que não tinha livraria lá, até hoje não tem. E tinha um sebo na rodoviária, que a gente comprava livro por R$2. Aí eu comprei um livro de poemas do Fernando Pessoa. E foi ali que eu descobri os heterônimos. Eu já tinha 17 anos de idade. E aí eu fui descobrir, eu falei, cara, esse cara criou pessoas e se colocou no lugar dessas pessoas, que é fantástico. E aí eu fiz um baita seminário, para quem não falava até 11 anos de idade, né? Ficar assim diante das pessoas até hoje, para mim é muito difícil. E eu fiz um baita seminário, fiquei super feliz, mas eu não continuei com aquilo. Daí, quando eu fui prestar vestibular, era uma chance para eu conseguir. Se eu não conseguisse, eu ia ter que trabalhar, me sustentar, porque eu já não estava em casa. A minha mãe me expulsou de casa quando eu tinha 13 anos. Eu voltei porque a polícia não deixou, né, me levar. A polícia me levou para casa, assim. Aí você imagina, uma garota branca, de cabelo liso, assim, toda padrão, sendo carregada pelo braço. Mas eu voltei, aí com 19 anos eu saí definitivamente. E aí eu só tinha essa chance de entrar na universidade. Então eu pensei assim, vou fazer um curso fácil. E que me deu uma garantia de futuro, iludida. Aí eu pensei, pô, letras, eu vou ser professora e, sei lá, assim, tem várias opções também, né? De repente eu aprendo inglês e tal. E foi. Aí eu chutei letras, qualquer coisa, inglês. Eu não sabia que tinha que saber inglês para fazer. E foi uma coisa muito assim, tipo, vou tentar qualquer coisa para conseguir trabalho. E no primeiro período eu já fui me apaixonando por aquilo. E foi, assim, foi muito acaso. Eu não imaginava escrever, de verdade. E aí, quando você começou a escrever, você já quis mostrar? Do tipo assim... Eu comecei em blog.
um blog, assim, nos anos 2000, né? 2009 que eu comecei a escrever. Teve um boom de blog, assim, a galera usando demais. E eu fiz para colocar uns textos mais, assim, confessionais mesmo, não era poesia. Ou era, né? Isso do que é poesia. E aí, assim, foi evoluindo para uma coisa completamente diferente, ou foi se transformando, né? Porque evoluir também é uma ideia que não sei se procede, mas foi se transformando aquela prosa, assim, mais confessional, foi uma coisa meio poesia em prosa, virou poesia em prosa, virou, sei lá, até eu começar a ter coragem de quebrar linhas, de escrever em verso. Porque, assim, eu não achava que eu podia me colocar como poeta. Eu pensava, é pretensioso demais. Eu, que estou no meio do nada, dizer que eu sou escritora, dizer que eu sou poeta. Porque poeta, para mim, né, aquela pessoa... Né, a gente tem uma ideia de poesia muito... Né, uma coisa quase... Elevada. Né? Elevada, mas tem coisa muito distante, né? E, eu não sei, uma coisa quase... espiritual, não? Como é que é? Tipo, mística. Mística, exatamente. E não, aí foi muito louco, né? Porque eu comecei a escrever essa poesia, ainda um pouco sem saber para o lugar onde eu ia, e agora eu escrevo uma poesia que tem muito, muito a ver com o cotidiano, com as coisas mais prosaicas. Aliás, é uma escrita muito prosaica, né? Ela vai pro lado da prosa, ela conta história. Acho que tem tudo a ver também com essa coisa dos causos, porque é uma poesia muito pouco lírica. Ela é uma poesia que conta história, ela é uma poesia bastante narrativa. Eu não sei se isso antes ou depois, mas quando é essa história de que você organizou saraus no lugar onde você nasceu, né, que é em Senador Camará? Na Zona Oeste inteira, assim, em vários lugares. Conta isso pra gente, assim, isso foi antes, quer dizer, você começou a escrever e aí, de repente você começou a organizar esses saraus? Então, eu não organizava, assim, sabe? Eu só desorganizava mesmo. Eu participava, nunca fui de organizar nada, gente. Eu era muito anarquista para organizar qualquer coisa. Mas eu ajudava, né? A galera tava fazendo e tal. E aí, sei lá, começou essa coisa de sarau de rua, que eu acho que surgiu com o sarau do Binho, em Campo Limpo, São Paulo, né? Que já tem mais de 20 anos. Foi o primeiro sarau, assim, sarauzão de rua, nem se chamava sarau ainda. E aí começou essa coisa de sarau de favela, na rua mesmo, assim, com pessoas passando, com tiroteio. Já participei de sarau que estava rolando, assim, os traçantes passando e a gente lá com o microfone lendo poesia, tranquilão. E a gente fazia geralmente em bar. E aí chegava uma pessoa bêbada, pegava assim, o microfone e começava a cantar. E a gente, maravilhoso, exatamente isso que é microfone aberto. A ideia é essa. Mas foi uma experiência muito, muito gratificante, porque eram vários espaços abertos. Então a gente lidava com todo tipo de público, era assim, perto da linha do trem, debaixo do viaduto, na praça, né? Até mandaram a gente embora, porque a gente tinha que entrar em acordo com o poder local, né? Porque onde eu moro, ou é tráfico ou é milícia, esse tipo de coisa. A gente tem que dizer, porque essa é a realidade. Eu moro em periferia, eu moro em favela, sempre vim de favela e tal. Então, pra gente fazer alguma coisa dentro de favela, precisa de autorização. Isso é uma coisa muito chata, mas você conversa com essas pessoas, é a única forma de fazer, infelizmente, entendeu? E a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque a arte transforma também. A gente estava discutindo hoje na hora do almoço se a Bruna era de fato ariana ou não, né? Por causa da data de nascimento, eu não tinha certeza do horário, né? Mas aí é engraçado porque quando eu ouvi sobre essa coisa dos saraus, eu talvez ouvi a Bruna falando em algum momento que tinha a participação do Islã das Minas, por exemplo, né? E que tem aquela coisa de falar poesia de uma maneira super performativa, né? E depois é toda uma comoção quando termina, né? Porque as pessoas, né, ficam... E a Bruna falando assim, e eu ia lá e lia do meu jeito, mas assim, as pessoas também não pararam de me chamar porque eu lia do meu jeito e eu continuei lendo assim. Eu pensei assim, pronto, eu acho que temos a resposta. Eu sempre fui muito melhor acolhida nesses lugares com pessoas que não
produzem uma poesia muito parecida com a minha, né, que é essa coisa do slam, a poesia falada, performática. Eu chegava lá, lia assim, tremendo, assim, sabe? Não, tremendo, mas enfim. Eu lia tímida, eu lia gaguejando, olhando para o papel. E elas não se importavam, assim. Eu me sentia realmente bem-vinda porque eu me sentia daquele lugar, parte daquele lugar, né? Porque não é só o lugar de onde você é, né? O lugar é um pouco você também, né? Eu sou esse lugar, né? Eu tenho muito desse lugar. Eu me sentia à vontade ali. Eram os meus. Eu estava em casa. E era isso, assim. O Slam das Minas, eu participei do primeiraço, assim, do Slam das Minas do Rio de Janeiro. São Paulo já existia. E foi muito legal, cara, porque a gente não imaginava que ia tanta gente. E agora, não sei se vocês conhecem o Slam das Minas, é abissal, assim, tipo, no Rio, sabe? Elas são maravilhosas. Mas nesse primeiro, eu também não falei. Eu coloquei uns desenhos à venda, que eu desenhava. E depois eu falava pra elas assim, não, acho que eu não vou falar, não. Às vezes hoje eu não tô muito bem pra falar. Eu super tímida, porque foi crescendo, né? Mas eu tava sempre lá. Eu gosto desse ambiente, sabe? Uhum. Eu me sinto bem-vinda, realmente. O primeiro livro da Bruna é O Não, né? Foi publicado 7 anos atrás. E é curioso que eu estava, né, agora depois que o outro livro foi lançado, tem também essa coisa... Bom, muita coisa aconteceu nesses 7 anos, né? Inclusive, Bruna faz parte dessa antologia que é 29 Poetas Hoje, né? Escreveu para muitos lugares, né? Publicou um bocado na internet também. E a Heloísa Buarque de Holanda, né, que é essa crítica que muita gente conhece, né, agora imortal, né, da Academia Brasileira de Letras, ela escreveu a orelha do livro da Bruna e ela faz esse comparativo, né, do livro lá do início, 7 anos atrás, e do livro de agora. E dela fala uma coisa curiosa que é do tipo assim, para apresentar, né, a Bruna, para apresentar você, ela fala assim: a Bruna chegou zangada na poesia. Eu achei isso tão curioso, assim. Você acha que você escreve com raiva? O Não foi um livro que eu escrevi para não morrer. Assim, porque era uma fase muito difícil da minha vida e eu tinha em mim tudo aquilo. Não é um não de negação, é um não afirmativo, é um não quero mais isso, sabe? E ele é um grito, assim, ele é um colocar tudo para fora. Daí eu acho que teve pouco trabalho de pensar, de construção de linguagem, de pensar a forma, sabe? Foi mais esse colocar tudo ali, né? E o Ninguém Quis Ver, ele fala de coisas muito duras, mas eu não acho o livro triste. Todo mundo, chorei lendo teu livro, juro. É porque são coisas muito pesadas. Mas ele não é um livro lamentoso, porque eu não tive essa intenção. Eu tive a intenção de mostrar. O Ninguém Quis Ver não é sobre o livro, ninguém quer ver meu livro. Não. É sobre coisas que as pessoas veem, na verdade, né, e fingem não ver. E eu só queria mostrar essas coisas, para lembrar que elas existem. Eu não queria dizer o que eu sinto em relação a essas coisas. Então ele não é um livro de lamento, não é um livro que eu estou o tempo todo falando, olha, isso não devia ser assim, né? E o Não também, ele tem uma temática muito pesada, que é a violência contra a mulher. E eu me coloco nesse lugar, né? Então, assim, ele é muito pesado, ele é um livro sangrento. E o Ninguém Quis Ver, ele vai para um lado mais de memória afetiva, uma coisa de memória involuntária, né? Que é essa coisa que está na vivência, a memória do corpo, que não está só na consciência. A consciência é só lembrar, né? A memória involuntária, né, é aquilo que traz, que a gente carrega no nosso inconsciente, aquilo que a gente carrega no corpo mesmo. E eu voltei a esse lugar, né, do corpo criança, do corpo que tinha minha avó ali, quer dizer, até 2013, né? E pensei em outros corpos, em outras pessoas, em outras mulheres, Dona Laura, Tia Fátima, Tia Vilma, que são mulheres que eu criei ali. A maioria das pessoas acha não, mas realmente existiram e tal.
Nem tenho tias, eu só tenho tias. E é engraçado, porque às vezes as pessoas vêm me abraçar, poxa, eu sinto muito por você ter vivido tudo aquilo. Muita coisa eu vivi, né? Mas aí eu não vou dizer o que foi, o que não foi, tá grande barato. Temos mais uma carta. É carta? Eu chamo de carta, né? Mas na verdade são perguntas Não, na ser, caixinha. Né? Vamos chamar de correspondência. Achei muito estranho esse negócio de um livro se chamar Não. Você escreveria um livro chamado Sim? Se sim, como ele seria? E se não, explique por que você não quer saber do sim. No aguardo, Robson. Robson. Alguém grava para eu responder ao Robson. Eu não escreveria um livro chamado Sim, porque vai sair agora um livro... Ai, gente, esqueci o nome dela, que vergonha, tá falando. Mas, enfim, vai sair agora um livraço chamado Sim, e só por isso. Mas o não, como eu disse antes, ele é muito afirmativo. Ele não é um livro de me colocar nesse lugar de estou negando um sim, não. Eu estou dizendo que eu não quero mais. Eu estou assumindo essa postura ativa. Porque uma coisa é você ser reativo, né? Tá acontecendo aquilo com você, você tá... Você fica mal, é claro, eu acho que a gente... Né, mas o ressentimento... O Deleuze ele fala isso, que o ressentimento contra a injustiça do tempo torna as nossas chagas repugnantes. Então, assim, eu acho que o ressentimento ele só surge quando você é uma pessoa reativa, né? Quando você é uma pessoa ativa, você vai insistir nesse não também, porque o não pode ser, eu não quero isso que está sendo, eu posso negar, né? E nesse momento eu descubro que eu posso negar muita coisa. O não, ele surge nesse momento que eu descubro que eu posso dizer não por um monte de coisa que eu estava aceitando. Então, ele não é nada contra o sim. Ele é um sim ressignificado ali, né? É um outro tipo de sim. É tipo um sim pro meu desejo de não querer, né? Quer dizer, não querer... É o meu desejo de não. Fica com essa, Robson. Né? Desculpa, Robson. Desculpa. Eu não estava mentindo quando falei que eu ia perguntar isso, porque a gente estava vindo no carro e rolou um papo sobre Boa Esperança, né? Porque a gente passou sobre Boa Esperança. E eu ia perguntar uma coisa que talvez pareça boba no início, né? Que é assim, quando você escreve, você sente algum tipo de esperança? E eu digo até assim, né? Que pode parecer bobo às vezes porque, sei lá, porque às vezes a gente coloca esperança nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu, como teu leitor, né, que li as tuas coisas, o teu trabalho, li teu último livro, tem uma coisa que tem um desafio ali, sim, de ler aquilo, porque tem um bocado de violência, de abuso, né, tem umas quebradas que a gente passa ali, mas, ao mesmo tempo, a gente não atravessa o teu livro se não tivesse também sutileza e se não tivesse também ternura, né? Então, assim, por isso que eu te pergunto isso, e essa pergunta me faz parecer menos boba. Eu acho que é um livro que tem esperança no futuro. Eu acho que ele aponta para isso. Eu acho que, por mais que não tenha um posicionamento direto, sabe? Eu acho que só de mostrar, ele já coloca um desejo ali de mudança, né? Porque se você está mostrando alguma coisa que tem que ser revista, né? Você, de alguma forma, está dizendo que olha, eu não quero mais. Né? Eu estou passando por isso, eu estou mostrando o quanto é ruim passar por isso sem ter que falar. Dá para perceber, quando você vai ler, você vai perceber que é horrível passar por isso. Então, de alguma forma, eu coloquei ali meu desejo de mudança. É um olhar para o futuro, é uma esperança no futuro. Porque a esperança é isso, né? E aquilo que a gente fala, a esperança é a última que morre, enquanto a gente está vivo, a gente tem esperança. O inferno de Dante, ele é um lugar para todo mundo que perdeu a esperança. Está lá a plaquinha na entrada do inferno. Entrai, vós que perdeis toda a esperança, entendeu? Não ter esperança está morto, em vida até. Você pode estar morto em vida, né? Ou ter uma vida morta, porque não tem esperança. Eu estou tentando me manter viva em vida, ter uma vida viva, e eu acho que o Ninguém Quis Ver, ele mostra um pouco esse meu lado também. O não, talvez não.
Não, talvez não. Aliás, eu deveria escrever um livro chamado Talvez. Né? Porque se tem o sim, né? Se tem o não, talvez aí... Vai a dedicatória pro Robson. Com certeza. Né? Sim. Tem outra coisa que isso sou eu, assim, né? Como seu leitor, como leitor da Bruna, né? Tem uma sensação que ela é a Bruna que eu fico assim, que você constata que pode existir o bonito junto com o feio. É quase essa coisa do sim do não, né? Pode existir o bonito com o pesado, pode existir o bonito com o sofrido. E a minha pergunta é, quando você escreve, você procura por algum tipo de beleza, mesmo quando a coisa não seja bonita? Eu acho que tem beleza, inclusive Por exemplo, eu vivo na favela, né? E as pessoas tendem a pensar ou a favela é violenta, ou a favela é um lugar horrível, ou tendem a romantizar. A favela é um lugar de pessoas alegres, pessoas sempre sorridentes, né? Que apesar da dificuldade, estão lá fazendo churrasco todo domingo. E a favela que aparece no meu livro é uma favela que tem coisas boas e uma favela que tem coisas ruins, porque é um lugar como qualquer outro. Em qualquer lugar que você vá, vai ter coisas boas e ruins. A favela tem coisas boas e ruins, só que é diferente. Então a questão da beleza é porque você tem uma ideia de que beleza é uma casa bem arrumada, a arquitetura é legal. Entendeu? Aí você olha pra favela, um monte de casinha em cima da outra, sem emboço, só aquilo ali é feio. Não, é a sua ideia de beleza. Eu acho aquilo lindíssimo. Entendeu? Criança correndo descalço na rua, eu acho isso feio. Eu acho bonito. Entendeu? Então, assim, tem gente que vai achar feio, tem gente que vai achar bonito, tem gente que vai achar nada demais. Muita coisa que eu vejo no lugar onde eu vivo, eu não acho nada demais. Tem gente que chega lá, vou querer tirar foto, olha só que coisa maravilhosa, pessoas negras na rua. Tipo, né, moleque... E tem gente que já olha assim, um moleque descalço, sem camisa, já acha que vai ser assaltado. Só que não tem assalto dentro da favela, aquilo ali são de moradores. Né? Então tem essas visões, assim, ou é um extremo, ou é outro. E não, a beleza está em tudo, a feiura está em tudo, dor, né, alegria, está tudo misturado ali. A gente é isso tudo junto, né? A gente é esse tudo, né? Eu acho que é meio isso. Uma coisa que aconteceu que você me fez lembrar, a Bruna, quando veio, estava numa promessa assim, Bruna, você vai vir aqui, você vai dormir, vai descansar, você vai estar do lado da natureza, não sei o quê. Aí vem Bruna ontem, não dorme nada. Falou assim, menino, eu moldada na favela, com todo aquele barulho, chego aqui e não consigo dormir com silêncio. Pois é, gente, eu moro num lugar, agora eu saí de lá, mas eu morava num lugar onde as crianças abriam a minha janela e gritavam. Se eu estava trabalhando no computador, elas berravam no meu ouvido, assim. E gente batendo na janela, gente gritando, nossa, era demais. O vizinho, ele colocava um som muito alto, aquele som de bailão, a minha casa toda tremia. E era uma coisa assim, festa em tudo quanto é canto, e fogos na tua frente, assim, gente de cima fazendo culto evangélico, e pai, tudo junto, sabe? E aí eu cheguei aqui, meu ouvido desunia de tanto silêncio. Eu falei, putz, eu não durmo, porque eu tô ouvindo minha respiração não me deixa dormir, né? Meu coração batendo eu tô ouvindo. E aí foi por isso, mas eu acho que... A Bruna chegou até a usar aplicativo para fazer barulho. E aí eu vou pra casa, vou ter acostumado com isso aqui, não vou conseguir dormir de aqui. Isso aqui é maravilhoso, na verdade, né? Foi só uma dificuldade de início. Tô virada aí. Mas acho que essa noite vai rolar. Se acostumar já era também, né? Luiz vai ter que me adotar, porque eu não sei. Já tá convidado, aliás, se vocês souberem de casas por aqui para alugar. A gente aproveita a oportunidade, tá filmando. Uma coisa também que ficou na minha cabeça, assim, lendo tuas coisas com mais cuidado e tudo, né? Aí a Luísa Buarque de novo, né? Aí a Luísa Buarque falou assim, que tanto a Bruna quanto essas outras escritoras que estão ali na antologia das 29 poetas hoje, que elas estão fazendo algo que ela chama de transformar a linguagem poética, né? Mudar a linguagem poética. Isso parece uma coisa importante, né? Porque, assim, assim, até pra gente que estudou literatura e tudo,
tem coisas que, assim, eu não entendo completamente o que as pessoas falam, mas às vezes você é uma pessoa importante, tipo a Elisa Bortolando, eu concordo, assim, legal, a Bruna está mudando a linguagem poética. Mas daí eu fiquei... Eu também não sabia disso. Pois é. Quando Você eu anda li assim, eu mudando a falei, linguagem nossa, eu tô mudando alguma coisa, que legal, cara. Mas eu acho que ela quis dizer as mulheres de forma geral, porque assim, as poetas hoje estão mandando muito bem. E em termos de... Eu não acredito em qualidade, né? Porque qualidade é um critério muito relativo. Bom, pra mim, é o que eu gosto, e pronto, né? Mas eu acho que elas estão produzindo coisas muito diversas. E os homens ainda estão naquela coisa da musa, dos poemas de amor, só que mais contemporâneos, né? E as mulheres estão fazendo coisas muito diferentes, eu acho que tá num nível incomparável. E a Elo, ela traz isso, eu acho. Ela começa falando de uma poesia escrita por mulheres, né? Que tá se reinventando e reinventando a linguagem, né? Porque reinventa suporte, reinventa a linguagem, reinventa formatos. Acho que as mulheres estão nesse movimento, sim. Ela me enquadra nesse movimento. Mas eu também estava assim, com a suspeita de que eu saberia dizer o que é isso. Então diz, porque eu não sei. Mas assim, eu também não tenho, é só uma hipótese do tipo assim, pensando nisso, tentando entender isso, eu pensei assim, eu vou pedir para Bruna ler alguns poemas que eu acho que tem isso, porque eu fico achando que quando ela fala isso, bem no meu jeito de entender, é quando o poema faz aquela coisa que é uma pequena mágica, um pequeno truque até, né? E pode ser que seja isso. Daí eu pensei assim, poxa, tem uns poemas aqui que eu adoraria que a Bruna lesse, e aí a gente pode brincar de encontrar essa mágica, ou não, a gente só pode te ouvir lendo, mas assim, se alguém inclusive vê onde está essa mágica, que diga. Tipo, eu tenho então uma sugestão melhor. A gente pede para alguém ler, porque aí já vai pensar nessa coisa do formato e como leria. Porque assim, quando eu escrevo, na minha cabeça tem as pausas ali, mesmo que não tenha pontuação, tem o meu respiro. Mas aí quando eu vejo outra pessoa lendo, parece que dá um outro sentido, né? E aí você fica pensando, cara, será que esse formato, né, dialogou com essa pessoa? Porque eu não digo nem ser compreendido, porque eu acho que você pode não compreender a arte e dialogar com ela. Né? Aquilo que a gente vê um quadro todo como, nossa, eu adorei esse quadro, estou entendendo lufas, mas eu realmente gostei dele. E a poesia é isso, às vezes você nem entende o que está querendo dizer, mas ela te toca em algum lugar, né? Essa coisa do corpo, porque eu acho que a poesia tem que tocar o corpo. Eu lembro que a primeira vez que eu li Estela do Patrocínio, que foi quem me incentivou a escrever, e a Estela, ela nunca escreveu, né? Ela vivia num manicômio, na época, né, antes da luta antimanicomial, e ela falava umas coisas absurdas de linda, alguém gravou. Aí a Viviane Mosé, na verdade, transcreveram e ela publicou. E aí quando eu li O Reino dos Bichos e... eu sempre confundo, dos animais é meu nome, alguma coisa assim. Eu senti dor de barriga, de tão bom que o livro é. Então assim, eu acho que a poesia, ela tem... eu fui direto pro banheiro. E li lá, claro. Eu acho que a poesia, ela tem que mexer no corpo, ela tem que revirar os intestinos, sabe? Eu acho que é isso, é deixar ser afetado pela poesia. Né? Mas, enfim, afecção, afetar, tudo isso. Mas, então, diga quais são os poemas que a gente vai ver como é que afeta as pessoas e como elas leriam. Né? Porque seria muito bom para mim saber também se esse formato faz sentido para essas pessoas. Pode ser? Vou estar roubando se eu for o primeiro a ler. Claro. Roubando não, claro. Não, porque eu também encorajo assim, as pessoas a lerem. Tá. Eu vou começar com A 70 Quilômetros do Mar. Bom, é o primeiro poema do livro, se chama 70 Quilômetros do Mar. Moro a 70 quilômetros do mar. Moro a 2h30 do mar. Moro a 2 ônibus ou 24 estações de trem e 11 estações de metrô do mar. Moro a tanta preguiça de ir até o mar, mas todo dia eu piso nos 2 montes de areia da calçada do vizinho e lembro que só esquece o mar quem mora perto do mar. Eu não esqueço que moro onde escolhi. Desculpa.
Eu não esqueço que moro onde não escolhi, que moro onde posso morar, e às vezes é madrugada e faz... Às vezes é madrugada e faz silêncio, às vezes é madrugada e durmo, ouvindo o barulho da água do valão diante da minha casa, e acordo com a boca salgada, nos olhos, 2 montes de areia. E você lê num ritmo totalmente diferente do meu, que seria totalmente diferente de outra pessoa. Isso é bem interessante, né? Pensar nisso. E olha que eu já te ouvi lendo. Isso é engraçado também, né? Porque eu poderia querer te imitar. Não. É exatamente isso, né? Como esse texto te carrega, né? Por aí. Aí agora, assim, se eu fosse falar o que tem de mágico nesse poema, é o seguinte, né? De truque. Que eu não sei, mas a Bruna poderia muito bem pegar esse leitor para quem ela está falando e colocar dentro desse lugar de onde ela está falando, que é o Velho Oeste, a Zona Oeste, né? Mas assim, parece que tem uma estratégia aí, que ela meio que vai até a Zona Sul, onde aquele leitor conhece aquele mar, para depois trazer aquele leitor, aquela pessoa, ali para dentro da Zona Oeste e falar assim, o meu mar é um valão. E isso, porra, É a beleza, né, na dureza, aquela coisa da flor que nasceu no asfalto. Né? É sobre isso que eu estava falando. Eu acho que a gente pode falar de uma maneira não delicada, eu acho que não precisa de delicadeza, mas sem pôr, né? Olha, você tem que ficar triste por isso, você tem que ficar feliz por isso. Não, eu estou colocando o que acontece. Né? E eu marco muito esse lugar longe, né? Eu coloco aí a distância, porque a gente tende a entender que o distante é a favela, que o distante... Existe um lugar longe, alguém determinou, isso aqui é longe e o resto é centro, mas na verdade a física garante que eu estou tão distante dele quanto ele de mim. Né? Então por que a gente pensa que a favela é sempre distante? Alguém disse que isso aqui é o centro e todo mundo... E aí, o que está implícito nesse poema, e que em nenhum momento eu digo, é que eu quero implodir a ideia de centro. Entendeu? Eu podia falar assim, eu quero implodir a ideia de centro, que não sei o quê. E eu falo de outra forma, né? Até bonitinho, eu diria. E eu acho que é isso, não adianta, vamos chegar ao centro, vamos chegar a algum lugar, porque assim, tem aquele lugar prestigiado, né? De prestígio, e aí eu saio do meu lugar à margem, e vou caminhar para aquele lugar. Não, por que meu lugar é margem? Né? Quando eu falo que esse valão é o meu mar, eu estou falando que onde eu moro é o meu centro. E o meu centro é o meu corpo também, porque o meu território é o meu bairro, meu território é o meu corpo, o meu centro é a poesia. A poesia é o meu centro. E que eu acho que devia ser o centro de todo mundo que faz poesia. Né? Mas não, as pessoas têm interesse em chegar a um lugar canônico, né, um lugar já legitimado e tal. Enquanto a gente tiver esse movimento, que nunca é uma via de mão dupla, né, porque ninguém tem interesse no que está acontecendo nas periferias, vai ser sempre essa divisão de literatura, ok, e literatura periférica. Né? Por que literatura periférica? Por que tem que ter adjetivo? Literatura, eu escrevo poema lésbico. Por que lésbico, gente? É poema, né? E aí, assim, a gente pode pensar, né? Que só essa coisa de repensar o que é beleza, o que é mar para mim, é meio que toda essa... Engraçado, eu só vi beleza no poema. Pois é, né? Mas é bonito. Mesmo. É bonito. E a Bruna é muito legal mesmo, porque ela tá falando isso e aí... Sou legal, não. É horrível. Vocês vão ter a prova, porque eu fiz um videozinho de divulgação e aí no videozinho eu falei assim, Bruna Mitrano é uma escritora de periferia, é uma escritora lésbica, e aí eu mandei o videozinho pra Bruna e falei assim, Bruna, tô só meio em dúvida, será que tá ok e tal? E ela só botou um risinho do tipo assim, não, tá tudo bem. Não, eu nem vi, porque eu tava um pouco com pressa, que eu já tava me arrumando pra sair. Tá vendo como você é legal?
Mas não foi, é porque assim, se não estiver me xingando, cara, você fala do jeito que você quiser, assim. Mas Porque as pessoas ficam com um certo receio. um comentário sobre isso que você falou, né? Por que adjetivar? Mas em algumas situações, adjetivar é legal para que esses nichos, né? Ou para que essas pessoas que são periféricas se identifiquem também. Ou que as lésbicas possam te procurar. Sim. Não, eu acho interessante. Mas eu acho que precisa, enquanto a gente não tem um espaço igualitário, né? Digamos assim, é isso, né? Mas em algum momento eu quero escrever só literatura, não quero que seja literatura periférica, né? Sim. Eu não preciso sair da periferia para isso, eu quero que a literatura seja reconhecida também nesses outros lugares, Sim. né? Mas eu acho importante marcar por uma questão de, já que estamos, né, em um lugar invisibilizado, né, vamos botar ali um holofote e depois a gente repensa. Realmente é um caminho. A vida é assim. A câmera em close na velha, o rosto rachado em contraste com a pele mole dos braços. O vestido puído deixa ver os ossos do peito. Os seios, 2 sacos vazios, pendendo sobre a barriga. A câmera abre, vê-se um repórter com camisa de botão, de cor tão clara como sua pele tão clara. O repórter parece um erro no cenário. A velha mexe a sopa com uma colher de pau. É sopa de quê? Papel. Close nos olhos de espanto, do repórter que já sabia a resposta. Por que a senhora está cozinhando papel? Porque não tenho comida. Mas por que a senhora está cozinhando papel? O repórter repete, para causar nos telespectadores aquele nó na garganta. Porque tenho filhos e netos, diz a velha esticando o pescoço, onde guarda uma garganta aparentemente sem nó, aparentemente sem constrangimento de dizer a própria fome. A câmera passeia pela casa, panelas e canecas empilhadas, um instrumental triste e o narrador dizendo que 3 semanas depois a velha morreu. Ainda tem o 2 e o 3, tá? Essa é só a primeira. É verdade, tem o 2 e o 3. Ainda é só a primeira parte. Mas sabe o que eu achei interessante? Porque você leu as perguntas como perguntas e não tem Não ponto tem de ponto. É interrogação. verdade. Olha que legal, assim, como pelo contexto. Mas tem um porquê separado. Sim. Ótima pista. E tem também um porquê com ser complexo, que a gente já sabe que é final de, né? Não sei, acho que eu intuí. Ele já sabia a resposta, que eu achei que era uma pergunta. Porque quando eu li o Mas porquê, eu quando já a tinha gente lido lê, senhora. a gente lê assim, sem planejar, assim, rápido, né? De repente passa despercebido. Você conseguiu Verdade. entender como uma pergunta. Acho que porque quando eu leio como se... Eu não leio, tipo, uma palavra por palavra. Eu leio junto. E aí já vi que era porque a senhora. Então parecia que era do repórter para ela. Não foi mais do que pelo porquê separado. Isso eu pensei agora. Não, eu falo porque, assim... É isso que o Luiz está falando sobre uma estrutura poética diferente, né? Ele é um poema que é em prosa e a parte da fala tem um recuo. Então você identifica que é uma fala por causa do recuo. E parece que você lendo identificou tudo isso. O que era fala, o que era pergunta e é isso, né? Como você acessa esse poema, né? E eu me preocupo muito com isso, sabe? Eu acho que não é que o poema tenha que falar de forma clara, sabe? Existe uma ideia também de escrita de fácil entendimento, que eu não sei quem determinou isso, que é de fácil entendimento, que não é. Eu quero fazer uma escrita acessível. Eu quero que qualquer pessoa consiga ler e, não digo entender, mas que consiga sentir algo, né? Eu quero que a minha escrita chegue a essas pessoas. E é muito, muito interessante saber, né? Porque eu fico com medo quando eu faço. Eu fico com medo. Será que as pessoas entenderam que é uma pergunta? Será que as pessoas entenderam que o diálogo está aí nesse recuo, sabe? Mas eu achei legal. Na hora que eu li, eu pensei... A minha interpretação é que era alguma coisa como que talvez essa senhora cozinhando papel, talvez ela não soubesse ler. Então, por que as perguntas têm que estar escritas com interrogação? Por que as coisas têm que ser sempre... Foi como eu interpretei na hora que eu li. Mas Isso é incrível, né? Porque eu não tinha pensado nisso.
Mas você não pontuou justamente por isso mesmo, para gerar essa... Eu não pontuo, né? Mas o ponto de interrogação eu coloco em outros. Eu acho que tem um pouco a ver com o som. Porque para mim a poesia, ela é muito essa coisa dos sentidos. A poesia, ela é a arte da expressão, né? Ela é uma experiência de sentir, mas não num sentido de... sentir não no sentido de sentimento, mas sentir no sentido dos sentidos, sabe? Então, assim, você consegue perceber a textura do poema, você consegue ouvir o poema, você consegue sentir um cheiro daquele poema. Então, assim, quando eu vejo que o poema... eu estou ouvindo e ele funciona melhor de uma forma, olhando, ele funcionou melhor sem aquilo ali, eu tiro. Né? Então, assim, são 2 poemas que eu não coloco em interrogação. Porque, assim, eu me imagino não só falando, mas eu tento imaginar outras pessoas falando. Eu colo naquela coisa do tradutor da internet, que vai lendo para você, coloco em várias línguas para ver como é que ficaria, sabe? Outra voz também, falando num outro ritmo, para ver como é que ficaria. É um trabalho de pensar isso tudo, né? Porque a poesia mexe com todas essas coisas dos sentidos mesmo. Agora, tem outra coisa nesse poema da Bruna que me pegou, que aí isso também é o legal, né? Porque parece que para cada um é algo. Mas aí, se vocês lembrarem, né, nessa história em que tem esse repórter que vai lá entrevistar a mulher, né, uma senhora com fome, a gente imediatamente já vai empatizar, vai ter empatia com a mulher com fome, claro. Mas também tem um momento que a gente não deixa de se identificar, eu tô falando por mim também, não deixa de se identificar com o repórter, porque várias vezes a gente também não quer se envolver com aquilo, que é uma pessoa passando fome. Pois é. Isso. Com o repórter, com a criança, né? Porque a criança, ela não entende. E aí vai aparecer a figura materna que vai dizer o título do poema. Não, a vida é assim, você tem que aprender que a vida é assim. Né? E muitas vezes a gente está no lugar da criança de inconformismo. Não, como assim a vida é assim? Não pode ser. Dá um jeito, eu vou falar depois, né? Não, dá um jeito de dar comida pra velha, gente. Envia pelo correio, sabe? Por que ele não voltou lá? E tem esse olhar da criança, tem o olhar, né, do repórter, que é um cara que talvez não possa realmente fazer nada. Ele sabe que a mulher precisa, mas ele é um repórter, né? Foi gente filmar, foi uma TV, né? A galera não fez nada. Então é muito isso, né? Porque ninguém quis ver. Ninguém é ninguém. Eu me incluo nisso aí, né? E ninguém quis ver. O fato é esse, as coisas estão acontecendo. O próximo poema é o Ninguém Quis Ver. Eu queria que alguém desse. Você vai ver? A gente está nesse momentinho de que a gente gostaria que alguém lesse que não fosse a Bruna e nem mais eu, porque senão, pra gente poder comentar esse próximo poema, alguém quer ler? Eu acho que seria legal pelo ritmo, né? Vem pra cá. Vem aqui no nosso meio. Tem um meio aqui. Lugar especial pra quem vai ler. Tá, eu conto. Vem que eu te mostro. É 35. É isso, Ninguém Quis Ver. Nasci com dentes podres, coisas de família. Minha avó ficou banguela aos 26. Os tios todos têm dentadura. Crianças diziam tão bonitas, mas assim, não vão arrumar namorada. Eu não queria arrumar namorado. Arrumei vários ossos quebrados. Ossos fracos, coisas de família. Disseram, Bruna, como parece... Não, você parece que pode partir ao meio a qualquer momento. Eu parti muitas vezes, mas ninguém quis ver. Que não quero namorado e que meu mau hábito de não escovar os dentes é porque nunca paro de comer. Porque o que sinto não é fome, é sentimento da fome. Que talvez seja coisa de família. Nunca entendi essa coisa de família. Arraso, obrigado. De nada. E qual é o seu nome? Eu não sei, vocês conhecem. Qual é o seu nome? Júlia, eu gostei muito que você leu uma coisa que eu também tinha muito medo de não ficar clara no final, que é essa dubiedade de
nunca entendi o que é essa coisa de família, da herança, dos ossos, né, fracos, e nunca entendi o que é essa coisa de família, o que é a família. Né? Então tinha uma dubiedade ali pelo ritmo que ela, né, que ela colocou ali. Ficou claro, eu acho que essa dubiedade. Né? Eu senti isso. E esse é um poema que ele se declara autobiográfico, né, porque tem meu nome. E é um medo que eu tenho em relação ao livro que está saindo agora, né, porque eu jogo meu nome para rolo. Ele está ali em vários momentos. Eu falo da minha avó, eu dou nome à minha avó. E no último poema, eu coloco documentos reais, coloco a certidão de óbito, coloco a identidade dela, coloco a assinatura dela, como era, sabe? E aí eu tenho umas questões em relação a isso, porque é um livro assumidamente biográfico, né, autobiográfico. Mas a autobiografia, ela não deixa de ser poema. Né? Então a gente está retrabalhando aquilo ali, como eu falei da questão da memória. Não é só lembrar, é rememorar, é aquilo que está no teu corpo. E não vai aparecer exatamente como aconteceu. Né? Vai estar fragmentado, vai estar desmembrado, e você vai emendar uma imagem na outra, porque poesia é imagem, né? E vai construir aquilo ali. Então é um certo medinho que eu tenho, né? Mas ao mesmo tempo eu encarei isso aí, eu arrisquei de botar o meu nome nos poemas. Mas tem uma coisa danada que a Bruna faz também, que eu acho que é de quem escreve tendo consciência do que está escrevendo, que é coisas do tipo assim, tem essa primeira pessoa, que às vezes é Bruna, mas às vezes é uma primeira pessoa que está falando, que dá impressão, né? Que é essa Bruna que está contando, revelando sua história, né? Mas tem uns momentos que no meio do poema esse eu vira nós. E daí de repente é como se estivesse falando em nome de outras pessoas, ou num coletivo, ou num grupo. E tem outras vezes que você está falando eu, e de repente você se refere a você mesma como você. Tem todos esses jogos assim, né? Eu recebi um comentário, na verdade, um rapaz comentou sobre o livro. Achei muito interessante. Ele falou assim, porque a poesia, de alguma forma, é sempre autobiográfica, né? Eu acho que sim. E ele falou assim, mas as pessoas que não assumem que escrevem poesia biográfica, geralmente escrevem falando de si. E você fez um livro que fala de várias outras mulheres. E que fala das mulheres da sua família, que fala de Dona Laura, que fala de... Eu esqueci, mas é um monte de dona, um monte de tia, um monte de pessoas invisibilizadas, né? Empregadas domésticas, o lugar dessa empregada. Não falo sem conhecimento de causa, sou filha de camelô, neta de lavadeira. Então, assim, quem foi minha avó, a partir do que eu ouvia dela, né? Porque eu não estava lá, é claro, para saber e tal, mas essa mulher que nasceu em 1921, né? Enfim, aí eu falo de alguma coisa, né, que está muito para além do meu corpo e que eu nem me dei conta. Eu acho que quando esse rapaz falou para mim, eu falei, nossa, que interessante isso. Porque ele falou, você que diz que escreveu um livro biográfico, você fala do coletivo. Né? E eu acho que a gente é esse coletivo. Né? A minha escrita, por exemplo, a poesia, ela é um gesto coletivo, ela é um ato coletivo. A minha escrita não existiria sem outras, Nina Risi, Natasha Félix, Stephanie Borges, uma galera que está produzindo. Ela é um gesto coletivo, né? Um gesto libertário e coletivo. Então, assim, sem querer, né? A minha comunidade, as pessoas que eu digo que são as minhas pessoas, né? É o nós, aquele nós por nós, aparecem, né? O último poema que vamos ler, mas não para terminar, é o último poema desse momento só. Sobre uma questão que o livro traz, que é a falta de nome. Né? Quem vem? Eu vou. Vem aqui, Surinho, no meio da gente. Com licença. Todo, cuidado com o tem umas coisas. Cartinhas. Cartinha. Nome próprio. O vassoureiro, o moço da pipoca, o feirante, o catador de latinhas, a voz do carro do pão,
o rapaz morto ontem, o garçom, o motorista da van, o camelô não tem nome próprio. Os animais de rua também não têm nome próprio, nem ocupam cargos públicos. A mulher nunca tem nome próprio. É a mulher do fulano. A minha avó não teve nome próprio. Os filhos a chamavam de mãe. Eu a chamava de vó. E ela sempre atendia. A minha avó me ensinou a atender prontamente e a morrer sozinha. Ela também me ensinou a degolar franguinhos e que as mulheres são sempre propriedade de alguém, menos as que matam o marido e fogem com a cabeça numa sacola de mercado. Essas ganham nome nos jornais e ameaçam o anonimato das mulheres que em breve vão aprender a degolar franguinhos. Obrigado. Obrigado pelo prêmio. Degolar franguinhos. Os nomes, né? Os nomes. Pois é, são essas pessoas que não têm nome, né? A gente fala, a tia da limpeza, o camelô, o moço, o garçom, sabe? A gente não convive com essas pessoas, a gente não tem intimidade, né? E a poesia eu acho que é o lugar da intimidade. Eu acho que é esse lugar. A gente tem que ter intimidade com o livro, a gente tem que ter intimidade com a pessoa que está escrevendo. Mas se não tiver intimidade, gente, vai ficar sempre aquela coisa da busca pela literatura e ninguém gosta de ler, ninguém se interessa por ler. Não, é porque as pessoas não se sentem íntimas daquilo ali, né? E é isso, falta intimidade com essas pessoas, né? Falta nome, essas pessoas não têm nome, elas não têm identidade. Essas pessoas não têm identidade, são pessoas invisibilizadas, né? Muitas vezes as pessoas estão na rua e, morador de rua, pessoa em situação de rua. Ninguém não tem ideia de quem sejam, sabe? E é isso, eu acho que é pensar sobre o que isso significa. É um pequeno detalhe, olha, a gente não está nomeando, mas isso é muita coisa, né? E essa mulher que nunca teve o nome próprio, mulher, esposa de não sei quem, né? E que, de alguma forma, está mudando isso, né? Então, é a avó que explica, não, você vai aprender a degolar franguinhos, que eu vou te ensinar, né? Você vai aprender, fica preparado que você vai precisar degolar franguinhos, que é exatamente fragmentar aí esse heterocentrismo, né? E uma série de coisas que vem da minha avó, que vai... Não, você pode degolar franguinhos, tirar um homem da jogada, né? Você pode cortar a cabeça do cara e cair fora, mas simbolicamente, né? Matar o homem, né? Porque não precisa do homem ali. E aí foi interessante que esse poema foi publicado na página da Companhia das Letras. Aí várias mulheres comentaram assim, pô, que legal, que não sei o que, bonito. 2 homens, assim, não gostei. A poesia social acaba com a poesia. Aí eu fiquei pensando, pô, como é que a poesia social acaba com a poesia, se poesia social é poesia, né? Poesia, acaba com poesia. Mas tudo bem. E assim, eu não fiquei chateada pela crítica negativa, porque são super bem-vindas críticas de todas as formas, mas porque eu discordo. Acho que, né, é sempre social, gente. A gente não tem como, desde os primórdios, desde os aedos gregos. O que eles faziam? Eles cantavam na rua, contando histórias, porque não tinha escola naquela época, então eles estavam educando, né? Então eles estavam falando de coisas que estavam acontecendo naquela época. E a Grécia não era lá um lugar muito bom. E aí vem, desde então, né? Você vai falar, mas Mayakovsky, que fez poesia panfleto, né, cara? Então, assim, não tem como falar da história da poesia sem falar de contexto histórico, sem falar de contexto social. E essa galera fica, não, mas esse pessoal contemporâneo que fica escrevendo poesia social, esse pessoal da poesia falada, pessoal muito modernoso. E, na verdade, né, a poesia clássica que era falada, né, porque a escrita é super moderna. Então,
Se a gente pensar nesse pessoal, nesses literatos aí, super caretas, não gosto de poesia falada e tal. Enfim, fui por vários caminhos aí. A gente começou no nome próprio, né? As sinapses bagunçadas, né? Bagunçadas, mas... Vocês entenderam? Sim. Tá. Esse... Não, tem que explicar contextualizar. É porque eu tenho epilepsia e outras questões neurológicas. E uma vez eu estava conversando com uma neurologista, eu falei, cara, por que essas coisas acontecem? Ele falou, tuas sinapses são meio bagunçadinhas, né? Aí eu falei, tá, mas por quê? Ele falou, a gente ainda vai descobrir, mas que são bagunçadas, são. Esse livro da Bruna, onde ninguém quis ver, ele tem uma epígrafe, que a epígrafe diz o seguinte, é um verso, né, de um poeta chamado Moisés Alves, e diz o seguinte: estar presente, às vezes, é tudo que se pode dar como resposta. Me chamou muita atenção e a minha pergunta é a seguinte: estar presente, às vezes, é tudo que se pode dar como resposta? Sim. O último poema, ele fala da avó que está morrendo, né? E a avó pergunta, toda dor dói? E aí ela faz essa pergunta para a filha, né? Que seria a mãe de quem está contando, da voz poética. E aparece ali uma resposta que não é da mãe, é uma resposta que fica solta, né? Então acredito que seja da própria voz poética. Ela diz, sim, toda dor dói. Não tenho que responder para essa pergunta de uma mulher que está morrendo, né? Se a pessoa que você ama está morrendo, você está ali do lado. Não tem o que fazer, né? Não tem muita resposta. Eu acho que o Ninguém Quis Ver, ele traz isso um pouco, sabe? Que às vezes não é você fazer alguma coisa ou não fazer. É só você estar presente. Né? E estar presente é difícil pra caramba. Porque uma presença plena não é só você estar ali de corpo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que realmente já é muita coisa a presença. Acho que, assim, é quase uma... Mas às vezes já é pra dar resposta, né? Uhum. Por isso que tem umas vezes. Ser poeta é estar presente de alguma maneira, né? Você falou isso antes, né? Do como e eu acho que muita gente aqui, talvez quando conheceu poesia, né? Por essas referências que a gente teve, fica com uma ideia de que o poeta é aquela figura muito genial, muito melhor que os outros e que só se interessa por assuntos muito, muito elevados, né? E não a vida prática, a vidinha, Eu né? não consegui achar a palavra na hora, mas eu acho que É um culto, né? Um ser cultuado. A poesia ainda é colocada como um lugar de culto, assim. Mas pensando nisso, tem uma carta, Momentos das Cartinhas, que ela diz o seguinte, que tem a ver com isso, né? Estou com um problema de maritacas aqui em casa. Nessa época, elas entram no telhado para fazer ninho e passam a noite fazendo barulhos horríveis dentro do forro. É um pesadelo duplo, porque antes disso eu já sofria de pesadelos. Só estou recorrendo a você porque a moça da mercearia, onde fica a caixinha de perguntas, disse que os escritores sabem de tudo e quando não sabem, inventam. Meus cumprimentos, Rogério. Rogério, o que ele vai fazer com as maritacas, gente? Eu não sei. Você que diga para Rogério. Eu não sei, eu sou escritora. Convida para morar com ele, porque se está incomodando no telhado, deve ser porque elas estão fazendo barulho, porque ele está muito... Tudo junto, né? Então, de repente, se eles desenvolverem um relacionamento diferente dentro da casa deles, podem até ajudar, né? Virar uma coisa assim comunitária, uma trabalho na cozinha, tá todo mundo convivendo junto ali. E aí eu acho que para, porque se vocês repararem, quando a gente coloca o animal como animal, preso e tal ali, eles realmente ficam meio incomodados, fazem barulho, né? Vira amigo, né? Faz parte daquela coisa, não pode vencê-los, juntos a eles. Ou ela vai pro teto também. Ela aluga a casa dela, ganha um dinheiro com aquilo e vai pro... ele, né, Rogério? Ele, Rogério.
Eu não sei. Eu iria pro teto. Eu gosto muito de bicho, então assim, eu ficaria mais feliz morando com maritacas do que muita gente, por exemplo. Rogério, considere. Considere Considere. viver com elas e depois acostuma, né? Que nem a coisa do barulho. Eu tenho acompanhado, assim, a recepção do livro da Bruna desde que saiu, né? As resenhas, o que o pessoal fala. E tem uma coisa que me chama muita atenção, que para as pessoas tentarem expressar qual é a experiência de ler o livro da Bruna, sempre falam de uma dor física, que é uma dor no peito, que é uma dor no coração, que é um nó na garganta. E eu fiquei curioso, você ouvindo isso, você se sente compreendida de alguma maneira? O que isso te diz quando você ouve? Quando a gente joga um livro, né, pro mundo, não é mais eu ali, né? Não sou eu ali. Então, é um livro que nem eu compreendo. Se as pessoas me perguntarem sobre ele, eu vou dizer como é que foi fazer. Mas eu não vou saber dizer o que isso aí é, entendeu? O que foi essa coisa que eu fiz? Vocês que vão me dizer. Né? Então, quando essa galera fala isso, eu fico, nossa, que demais, né? Teve um rapaz que falou esses dias, ele me deixou rebuliçado. Rebuliçado. Eu falei, gente, que coisa fantástica, era exatamente isso. E aí eu escuto um tanto de tudo, assim, teve gente chorando, assim, pá. E, por exemplo, teve um rapaz que ele, inclusive, ele tá internado num hospital psiquiátrico e o pai dele me contou, assim, muito emocionado, que ele tava com o meu livro na mochila, então ele deu pro filho, né? E o filho leu e tal, ele voltou lá numa visita e o filho falou assim, eu gostei desse livro, ele é triste, mas ele tem alguma coisa assim de sarcasmo, né? E foi a única pessoa que falou sobre isso. Eu não sei se você percebeu, mas se não percebeu, eu falei miseravelmente, porque eu quis botar um certo sarcasmo ali, eu quis não deixar pesado, mas ao mesmo tempo, gente, olha só o que a gente tá fazendo, que bosta, né? Então, tem um pouco isso. Aquele poema que fala, tem um poema que fala de uma pessoa decapitada, e a imagem não é nenhuma imagem que eu criei, essa aí eu já vou jogar aí que é real, porque senão vai parecer assim, a Bruna coloca metáfora demais, imagem demais. Não, foi um poema que veio pronto, numa favela, né? Então é pesado, assim, tipo, mataram o cara, cortaram a cabeça, degolaram e pá, arrancaram a cabeça, abriram o peito e tiraram o coração, botaram a cabeça em cima da barriga, o coração na boca do cara e botaram no meio da favela, que é para as pessoas verem e tomarem aquilo como lição. Era tipo um defunto correio, né? E tipo, como é que eu escrevo sobre isso? Foram 2 semanas passando muito mal, com uma dor no peito absurda. Eu falei, a única forma de colocar isso para fora é no poema. E aí, quando eu coloco no poema, eu falo assim, da imagem do porco a pururuca, né? Que é essa coisa da maçã na boca, do zumbi de seriado, aquela coisa meio apocalipse zumbi, sei lá. Não, são imagens, né, bem pop, assim, bem... Pra não falar de uma coisa horrível como eu recebi, sabe? Foi uma coisa muito horrível pra mim, eu não tenho que passar de forma tão pesada. Não preciso, seria, sei lá, perverso, né? Eu tô colocando no poema que é pra tirar aquele peso do meu ombro, então eu não preciso colocar peso no ombro das pessoas, não é essa a intenção. A poesia não serve pra isso. Se é que ela serve pra alguma coisa. E eu ia te perguntar bem isso, porque eu ia te perguntar se você, como você um pouco respondeu, mas assim, como o seu corpo reagiu escrevendo vários desses poemas que são de memórias, né, anteriores, mas mais do que isso, se você já teve experiência também de, em algum momento, sentir coisas novas em relação a essas memórias que eram antigas, sabe? Se tiver algo, né, a contar nesse sentido também. Sim, eu só consegui escrever porque eu tenho uma certa distância. Confesso isso, assim. Só esse poema que saiu, assim, muito... Mas todo o resto tem uma certa distância, senão não conseguiria. E o
que eu senti, é isso? Se for possível. Eu não sei, porque olha, no momento de escrever, é aquilo, é puro, não sei, eu não sei nem dizer o que é o ato de escrever, sabe? Você vai e coloca tudo ali no papel, no computador, e depois você vai pensando aquilo em relação à forma, em relação... Eu não volto tanto a essa memória que me faz sofrer, né, quando eu estou construindo o poema. Eu acho que eu me assumo como escritora, como poeta naquele momento, entendeu? Trabalho muito a linguagem, a forma e pá. Porque a imagem eu já coloquei. Eu quero falar disso aqui, então vou colocar isso aqui. Mas quando eu estou trabalhando na escrita, eu não sinto muito. Se eu deixar ser tomada por aquilo. Tanto que eu te falei, eu não li depois do livro ser publicado, eu não li o livro. Eu estou ouvindo das pessoas, assim, estou recebendo feedback, mas eu mesma não consigo nem olhar. Porque agora eu vou olhar como leitora, né? E aí eu não sei o que eu vou sentir. Eu posso também me arrepender de algum, né, sei lá, de querer mudar e agora já está publicado. Mas é mais por isso, assim, eu sei que eu vou sofrer lendo coisas da minha infância, parari parará. E quando eu escrevi eu não estava pensando nisso. Né, quando estava organizando e tal. Temos uma carta da Nádia para você, que ela diz o seguinte: observei que a minha vizinha está com o pescoço duro, usando um daqueles coletes que deixa a pessoa com a cara admitida. Não que seja o caso dela, mas a questão é que ela diz que foi um mau jeito na cama. E eu, conhecendo a minha vizinha, sem querer expor a vida dela, eu acredito que seja, na verdade, um problema de memórias passadas. Você acha isso possível? Espero que me entenda, só quero ajudá-la. Nádia. Gente, vocês acham? Porque... Não, de memórias passadas. Eu acho que é uma memória do corpo que ela está querendo dizer, né? Ah, tá. Olha, eu acho que tem muito a ver com tensão, né? Porque às vezes o problema, a dor é no pescoço, mas tem a ver com uma tensão. E aí, se você lembrar, né, de coisas pesadas do passado, você vai ficar toda tensionada. Pode acontecer. Né? A gente só tem esses problemas de torcicolo porque estava muito tenso. Se tivesse relaxado, não estaria. Pode ser, pode ser. Agora, eu acho complicado também ela julgar, assim, né? Sem conhecer a fundo o que foi que... De repente, a moça caiu, sei lá. Não, ela falou que foi dormindo, né? Dormir é perigoso, gente. Dormir é super sério. Você pode retorcer ali e já era. Não, dormir errado, dormir em travesseiro ruim, dá muita dor no pescoço. Pode ser sim. Eu acho que o colar cervical, que é o nome, nem ajuda. Porque ele deixa você realmente endurecido, isso que eu estava falando, sabe? Quando você faz uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia aqui na cervical, tem um ferro aqui. Quando você faz uma cirurgia, o médico, na verdade, fala para você mexer o pescoço. Porque se você fica muito dura, costuma. Então, eu acho que ela não devia usar o colar cervical, continuar com a cara admitida, porque eu acho o máximo ter cara admitida, sem ser, né? Você pode ter aquela cara e não precisa ser. E a outra podia cuidar um pouco da sua vida. Nádia. Né? Nádia, desculpa, mas assim, Uma né? cobra. Nádia. Eu tenho mais uma última pergunta antes de fazer o pedido final para você. Mas e isso é porque me ocorre porque a gente está aqui nesse lugar chamado Café Coragem, né? E aí, assim, né, a gente falou um pouquinho do livro que a Bruna lançou 7 anos atrás e outro livro que agora que é novo, 7 anos depois. E eu tenho visto que o que as pessoas falam em relação ao livro da Bruna, que é super bonito e super recorrente, que é um livro, a maneira de caracterizar, né? É um livro forte e é um livro corajoso, né? E ao mesmo tempo, sobre o primeiro livro da Bruna, o que a Heloísa Buarque falava é que... Desculpa, o que a Heloísa Buarque fala desse novo livro, daí ela especificamente fala do livro da Bruna, é que é um livro que tem confronto, sim, que nem aquele primeiro livro, né, de 7 anos atrás, mas que também tem muita revelação.
E aí eu fico pensando que curioso que é isso, porque assim, eu acho que a gente também tem uma noção de que coragem são muito esses gestos que têm a ver com bravura, com valentia, com confronto, né? E parece que também tem Com força, né? Com embate. Mas me parece também que coragem pode ser muito essa outra coisa, que é se colocar vulnerável, né? Eu tinha pensado exatamente nisso. Expor a sua vulnerabilidade é uma baita coragem. Eu sou mediadora de leitura, eu dou oficinas, né? E dependendo do recorte ali, vem umas... galera que tá começando a escrever agora, sabe? Com uns temas que, pô, você sabe que ela rasgou o peito naquilo ali, sabe? Ela se colocou, assim. Isso é muita coragem. Muita coragem. Tem gente, né? Galera da alta literatura que acha que poesia que fala de si mesma, né? Poesia, na verdade, poesia biográfica, né? Quando a pessoa fala de si, né? A poesia do eu, é que eu não falo poesia do eu, porque é poesia do eu, né? Juntas. Poesia de si. É uma poesia menor, porque é mais fácil de fazer, porque você está contando o que viveu, sabe? Não, porque você está expondo aquilo ali que te afetou diretamente, sabe? Que rasgou a carne, isso daí é muito difícil. Então, eu não sei se eu sou corajosa, porque é muito difícil falar de si mesma, né? Mas eu acho que falar sobre algo que te doeu, né? Te feriu, é um sintoma de coragem, assim, né? Eu acho que é isso, muito mais do que falar de coisas que não estão presentes na sua vida, né? Eu acho que a literatura já cansou disso. Eu não vejo sentido de ler sobre coisas muito distantes da minha realidade, muito distante do que eu vivi. Se a gente sabe que abuso infantil está acontecendo, se a gente sabe que violência, não sei, tudo expresso aí que tem, eu não lembro. Mas que a pobreza está aí, que tem gente passando fome, né? Uma série de coisas. Para que a gente vai falar de algo que não faz sentido nem na nossa vida? Acho que a poesia é viva. Então ela é vida também, né? Para terminar o nosso encontro, eu queria te pedir uma coisa que eu peço para todos os escritores e escritoras que vêm aqui, que é falar umas palavras de encorajamento pra gente. Nesse Café Coragem. Pode ser um versinho, pode ser uma palavra, mas pode ser também o que você quiser. Gente, desejo. A poesia é puro desejo. E a gente esquece o desejo. A gente vive uma sociedade capitalista e tal, né, que acha que desejo é conquistar coisas. E eu acho que a gente tem que buscar qual é o nosso desejo real, né? A gente está esquecendo do desejo. A gente está com objetivos muito, muito práticos. Eu vou fazer isso para conseguir tal coisa, e está esquecendo do que realmente quer, do que o corpo está pedindo, né? É isso, eu acho que conselho, sejamos desejantes, sejamos seres desejantes. Essa é para você também, Nádia. Minha gente, eu quero... Desculpa, Só concordar. Porque o desejo é isso, né? É sobre si, é sobre a sua vida, né? A Nádia, ela tá desejando coisa pro outro. Aí já tá errada. Minha gente, eu quero muito, muito, muito agradecer a presença de vocês, e eu quero dizer também que uma das coisas que ficou muito forte comigo depois de ler mais a Bruna e ler com cuidado e né, preparar coisas para vir falar e para perguntar para a Bruna, é que a Josélia Guiar, que é a biógrafa do Jorge Amado, ela falou uma coisa tão simples, mas que para mim valeu tanto, que ela falou, não dá para entrar no livro da Bruna e sair se sentindo igual. E então leiam o livro da Bruna, e muito obrigado por terem vindo, e até o próximo Causos. Eu queria agradecer. Obrigada a cada um que esteve aqui, que teve
que dedicou seu tempo, né, para ouvir algo muito difícil hoje em dia. Acho que sempre foi, né? A gente está muito disposto a falar e com preguiça de ouvir, então agradeço, né, pelos ouvidos. E agradeço ao Luiz por, nossa, que troca gostosa, assim. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês do Café Coragem. Obrigada. Obrigada a outro Luiz. Obrigada.